Questão 28. Pessoal, como você bem observa, a questão já apresenta uma parábola, o que nos remete a uma função do segundo grau, beleza? Um outro detalhe que pode dificultar o entendimento dessa questão por parte do aluno é porque o comando dessa questão tem um termo algébrico e normalmente o aluno não se dá bem com linguagem algébrica, tranquilo? O que eu vou fazer a leitura da questão e nos momentos oportunos eu vou fazer pausas e comentários para a gente explicar, para comentar o entendimento de como resolver essa questão, tranquilo? Então, vamos lá. Camila Etienne, uma estudante de segundo ano do curso técnico em Química no Instituto Federal Fluminense, em 2019, tem um teorema para chamar de seu, o Teorema de Etienne. A estudante criou o teorema matemático em sua sala de aula. Pessoal, até aqui é só para encher linguiça, não serve de nada, beleza? Agora vamos começar o primeiro passo do teorema. O teorema afirma que, para a função quadrática da forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero com a diferente de zero. Pessoal, essa parte aqui é só para a gente fazer a introdução. Como já foi dito, né? Esse teorema ele é baseado na função do segundo grau, então eu vou precisar da estrutura algébrica da função do segundo grau. É ax ao quadrado mais bx mais c. E, obviamente, para que se torne uma função do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero, beleza? Isso aí é a parte introdutória teórica de função do segundo grau. Agora vamos dar seguimento e a próxima parte é de fato a mais importante que a gente deve entender, porque essa é a parte que a gente vai usar para resolver a questão, viu? A questão propriamente dito. As raízes da equação quadrática x', x2' somadas corresponde a xe do ponto xe, c. Daniel, não entendi essa parte. Justamente essa parte que eu li, que é a mais importante. É essa parte que a gente vai usar para resolver a questão. Então vamos por partes, gente. Ó. O que são as raízes da equação? No caso aqui, raízes da equação e raízes da função é a mesma coisa, ó. É o x' e o x2', beleza? Eu vou fazer um outro comentário aqui, pessoal. No nosso gráfico, lá na nossa parábola, o x' e o x2', gente, ó, ele intercepta o eixo x. Então, automaticamente, esses dois pontinhos que eu estou marcando é o x' e o x2', beleza? Só que tem uma curiosidade aqui, ó. A questão aqui, ó, chamou de x1 e x2, beleza? Mas que fique bem claro, o x1 e o x2 correspondem ao x' e x2'. E mais uma vez, o x' e o x2', ele intercepta o eixo x, o gráfico lá no eixo x, beleza? Continuando. As raízes da equação quadrática x' e x2' somadas, ou seja, se eu somar x' com x2', gente, ó, que fique bem claro, ó, eu vou somar. Corresponde a xe do ponto xe,c. Daniel, essa parte aqui que deu uma bugada boa. Então, para facilitar o entendimento, gente, vamos usar um exemplo numérico para facilitar o entendimento. Olha só, vamos partir do princípio que o x' é o número 1. Vamos partir do princípio que o x duas linhas é o número 3. X' e x2', 1 e 3. Se eu pegar e somar ele, gente, ó, eu vou pôr aqui no cantinho, ó. 1 mais 3 corresponde a 4. Se eu somar eles, o número 4 aqui, ó, que é o tal do xe, perfeito? Lembrando que o xe corresponde à soma, beleza? Então, vamos lá. Então, o número 4 ele vai estar aqui na frente e você observa aqui que eu ainda tenho uma simbologia, ó, x1 mais x2, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Agora, ó, eu vou fazer um pontilhado. Cheguei aqui no gráfico. Cheguei aqui no gráfico. Em qual ponto? No ponto P, gente, ó. Cheguei aqui no ponto P. Vamos continuar. O, eu pontilhei e cheguei num gráfico, certo? Encontrei o ponto P. E agora eu vou pontilhar até o eixo Y. Cheguei no eixo Y. Cheguei no eixo Y. E aqui já tem duas coisas para eu comentar. Primeiro é sobre o ponto P. Deixa eu escrever ele aqui maior. O ponto P, gente, ele é uma coordenada. Uma coordenada eu preciso de dois números, beleza? Eu preciso do x e preciso do y. Nesse exemplo que eu fiz aqui, ó, eu vou ter o número 4, que foi pontilhado lá, e chegou, ó, no número C. Deixa eu mudar de cor aqui, ó, e cheguei aqui no número C, beleza? Ou seja,
O 4 ele representa o x e o número C, a letrinha C, que eu circulei aqui de azul, representa o y, o número que está no eixo y, beleza? Aí eu te pergunto, esse número C, gente, é quem? Ele representa quem, pessoal? Aí você observa que ele foi interceptado aqui no ponto C, perfeito? O gráfico intercepta o eixo Y no ponto C. Quem é esse número C, gente? Ó, está lá na nossa função. É o coeficiente lá da função. A função, né, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, que fique bem claro, é mais uma teoria básica de função. O eixo y, gente, ó, ele é interceptado, ó, no coeficiente c. Beleza? E a questão ainda passa uma outra informação, que também é uma teoria de função. Ó. O ponto C, gente, ó, ele corresponde ao f de zero. Porém, eu não vou comentar isso aqui não, que senão vai poluir a explicação. Vamos ficar só nessa parte aqui mesmo, ok? Senão a gente vai alongar muito a explicação. Vamos resumir essa parte aqui. Quem é o ponto P, então? Mais uma vez, quem é o ponto P? O ponto P é o XE, que corresponde ao x' mais x duas linhas, e o ponto C. Lembrando que esse ponto C, gente, ó, é o coeficiente lá da nossa função, beleza? Simplesmente isso. E dito tudo isso, pessoal, essa aqui é a parte que você precisa entender para resolver a questão. E dito tudo isso, então vou mudar de tela para a gente ir para a questão propriamente dita, perfeito? Deixa eu mudar a tela aqui para mim e vamos fazer a leitura final da questão, certo? Do comando da questão. Agora, considere a seguinte função quadrática. Olha só, agora nós temos uma função propriamente dita, já não é uma função algébrica. X ao quadrado menos 6x mais 5. De acordo com o teorema de Etienne, qual é a coordenada do ponto P? Eu fiz aquela explicação toda, gente, do ponto P justamente porque é isso que a questão está querendo. Mais uma vez, qual a coordenada do ponto P? O simétrico do ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Pessoal, que fique bem claro, ó, essa parte aqui é desnecessária, viu? Por que que é desnecessário? Ó, aqui nós temos o ponto P, beleza? Isso é só basicamente um comentário. Esse ponto P, ó, ele é simétrico ao eixo de interseção da parábola com o eixo Y, entendeu? É basicamente isso, né? Nós vamos ter o eixo Y interceptado nessa parte aqui, no ponto C, como eu já te falei, certo? E aqui nós temos o ponto P, e o ponto P e o ponto C, que é o que corresponde à interceptação do eixo Y, ó, eles são simétricos aqui, beleza? Então é só um comentário, um peso morto para ludibriar sua interpretação. Então vamos lá, vamos finalizar a questão que o vídeo já está ficando longo. Precisamos do ponto P. Lembrando que o ponto P é quem? É o XE e o ponto C. E o ponto C, beleza? Pessoal, quem é o XE? O XE é a soma, deixa eu marcar aqui, ó. XE é a soma do x' mais x duas linhas. Moral da história. Se eu tenho que somar x' mais x duas linhas, eu tenho que descobrir quem é o x' e quem é o x duas linhas. Então, para isso, eu vou ter que pegar a minha função. Quem é a função mesmo? Ó? X ao quadrado menos 6x mais 5. Para eu descobrir que é um x' e x duas linhas, eu preciso, ó, igualar a zero. Perfeito? Você pode resolver essa equação. Agora, a nossa função virou uma equação do segundo grau. Você pode resolvê-la de várias formas. A forma mais básica é pelo teorema, pela fórmula de Bhaskara, né? A gente precisa do delta. B ao quadrado, ou seja, B ao quadrado menos 4ac. E naturalmente, eu já estou partindo do princípio que você já saiba quem é A, quem é B, quem é C. Então, vamos lá. B ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Perfeito? Continuando, delta é igual menos 6 ao quadrado é conhecido como 36. 4 vezes 1 vezes 5, gente, é conhecido como 20. Perfeito? Então, o nosso delta 36 menos 20 é 16. Deixa eu limpar aqui esse excesso de cores. Já resolveu a questão? Não resolvi, não. Ainda precisa do x. Quem é x, pessoal? Menos b. Essa é a fórmula, certo? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. 2 que multiplica 1.
Lembrando que o B é menos 6 e o A é o número 1. Vamos lá, vamos finalizar aqui, ó. Então aqui nós vamos ter menos que multiplica menos, vai dar 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4. Embaixo eu vou ter 2 vezes 1, que é 2, beleza? E agora eu vou tirar o x' e o x duas linhas. Por falta de espaço, pessoal, eu vou ter que ir direto ao assunto, beleza? Vamos lá, me acompanha aqui que vai ser bem simples aqui, ó. 6 mais 4 é 10, perfeito? 10 dividido por 2 é 5. Agora eu vou pagar as cores. Eu fiz com mais, agora eu vou fazer com menos, né? 6 menos 4 é 2. 2 dividido por 2 é conhecido como 1. Ou seja, então o nosso x' é 1, o nosso x duas linhas é 5. E quem é o xe, pessoal? O xe é o x' mais o x duas linhas. O x é a soma dos dois, perfeito? Então, o nosso xe vai ser quem? O número 6, que é a soma, perfeito? Deixa eu só esticar só mais um pouquinho o vídeo, gente. Eu já poderia ter terminado aqui, ó. 1 mais 5 é quem? É 6, ó, que é a soma deles, perfeito? Ó, vamos usar o pontilhado aqui, ó. Aí eu vou pontilhar, cheguei no ponto P, que é justamente o que eu tô precisando, ó. Vamos pontilhar lá até chegar no Y. E aqui no Y nós chegamos no ponto C. E quem é esse número C mesmo, gente? Ó, é o coeficiente C da nossa função, que no caso vai ser 5. Então aí está, gente, ó, o nosso ponto P. O nosso ponto P é quem? 6 e 5, ó, que vai nos levar, ó, para a letra E.